Olá para você que está nos assistindo. Muito boa tarde, bom dia ou boa noite. Bom, eu sou Luiz Felipe e estamos aqui para apresentar mais um episódio do Pode Saber, o podcast do Jovem Aprendiz. Hoje, no episódio, ele é muito especial. Estamos aqui com a presença ilustre da pedagoga Solange Tonini, da Fundação Vaz Scarpa. Ela que é formada em gestão escolar, programação neurolinguística e analista de mapeamento de perfil. Ela atuou como coordenadora na educação do Senai e hoje é pedagoga aqui da Fundação Vaz Scarpa. Muito boa tarde, né? Boa tarde, Luiz, pessoal de casa. Estou muito feliz por estar aqui. Aquele clichê, né? Um pouquinho nervosa, mas faz parte. Estou muito grata pelo convite de vocês. Que bom, que bom. Solange, nós conhecemos a Solange pedagoga, né? Que fica pegando o nosso pé por causa de falta, atraso, mas a gente queria realmente conhecer primeiramente a Solange pessoalmente. Bom, eu nasci na roça, em casa, de parteira. Vim para a cidade aos 6 anos de idade. Eu sofri bullying. Naquela época não se falava de bullying, porque eu falava com um sotaque muito mais carregado do interior. E foi na educação que eu me reconheci. Então foi a educação desde ali do primeiro ano do colégio que eu me entendi como pessoa e que eu percebi, na minha visão, que eu podia mudar a minha realidade da roça para ir para a academia, para ir para a graduação e tudo mais. Então foi assim que eu me apaixonei pelo processo de educação, fiz toda a minha jornada na escola pública, sou filha de escola pública. Na minha cidade, na época, não existia graduação particular e eu me esforcei muito para passar na estadual. E depois que eu passei na estadual, em pedagogia, já com 24 anos de idade, porque eu não pude estudar antes, porque era ou muito caro, eu tinha que sair da Era cidade. difícil o acesso, Era né? difícil, não é como é hoje a graduação. Então, para mim, entrar na faculdade, assim, foi um outro marco importante na minha jornada enquanto pessoa, enquanto profissional. E daí eu sigo na educação desde então. Hum, Já que você disse isso, você poderia abranger um pouco mais como você entrou nessa área de educação? Tem um detalhe aí que eu não falei. Eu comecei o meu primeiro trabalho com os 16 anos, eu era auxiliar odontológico. E daí eu recebi um convite para ser professora de informática da escola onde eu tinha feito o curso de informática na minha cidade. Então, com 20 anos, eu era professora, Nossa! dava até aula de programação na época. Eu tinha um pezinho nesse lugar. E com 21 anos, eu fui convidada nessa escola a assumir o cargo de coordenadora pedagógica. Só que eu não tinha ainda formação pedagógica, então. E eu acabei assumindo a coordenação, então eu trabalhei com gestão de escola, de turmas, de processos desde os 21 anos. E por conta dessa escola, eu fui parar na pedagogia. Passo muito bom, né? Bom, me deram assim vários empurrões, porque na época eu tinha medo, não queria fazer. E até tem uma outra coisa curiosa, que na época não era assim a internet como hoje. Então, meu primeiro curso de liderança eu fiz por correspondência. Chegavam os materiais físicos, eu respondia tudo e mandava tudo pelo correio. Eu sou meio velhinha, né? Não, não digo isso. Então, com esse empurrão que você foi recebendo ao longo dos tempos com algumas pessoas, foi onde surgiu o seu interesse por pedagogia, sim, né? Isso. Daí eu fiz a graduação com 24. Desde então venho seguindo estudando nessa área e focando também muito no desenvolvimento empresarial, porque a pedagogia, né, você pode trabalhar ela com a docência para crianças Sim. ou trabalhar ela na parte da gestão escolar. E eu sempre foquei, acabei focando na gestão, né, vendo a pedagogia como um aliado no trabalho, na empresa, né, no processo de formação da pessoa em si. Já que foi passando assim, da pedagogia na parte educacional, de infâncias e crianças, assim, como chegou na parte da educação profissional? Poderia dizer um pouco pra gente? Na verdade, essa experiência começou com a docência de informática, porque eu trabalhei nessa escola por 14 anos e era uma escola de educação profissional.
Até então eu não imaginava que a pedagogia ela podia ser trabalhada, né, especificamente no campo empresarial ou na educação profissional. Depois eu entendi, né, com o passar dos anos, que existe a legislação da educação básica, a legislação do ensino superior e a legislação da educação profissional e tecnológica. E daí eu acabei focando toda a minha carreira na educação profissional e tecnológica. Muito bom. É, na sua opinião, qual a diferença na prática profissional assim, ou de uma pedagoga, sabe? Ou educação profissional de uma pedagoga de outras áreas? Como você acha que é uma pedagoga profissional e uma pedagoga de outras áreas, tipo infantil? É, o que permeia o processo educacional é o processo ensino-aprendizagem. Então, tanto na escola, normal, regular, para as crianças ou para adolescente, o ensino formal, né, ensino médio, o ensino fundamental, você está ali, assessorando o docente na preparação das aulas, em como que ele vai entregar esse conteúdo, como que ele pode fazer aulas dinâmicas. Na, educação profissional, digamos que o item é o mesmo. Você também vai assessorar, talvez o docente, talvez o termo não seja docente, talvez seja o profissional técnico que vai trabalhar esse conteúdo, mas com foco de que ele desenvolva as competências para o mercado de trabalho, para a área que aquele profissional está inserido. Diferente ali do da parte das crianças, da parte do ensino fundamental ou médio, que você foca nas disciplinas para trabalhar o teu conhecimento do dia a dia, focando no futuro num vestibular. Então tem essa diferença, mas o que permeia o processo é o mesmo, que é fazer a interligação do processo ensino-aprendizagem. Como que você conduz essa atuação do aprendiz pro profissional? Deixa eu ver se eu estou entendendo bem a sua pergunta. Quando você fala do aprendiz, o que está no programa de aprendizagem, Sim. é o que que eu observo, inclusive trabalhando muito aqui na fundação ou até em outras instituições. O jovem, quando ele vem para um programa de aprendizagem, ele não consegue, às vezes, se desvincular no primeiro momento do ambiente escolar, né? Uhum. Que ali no ambiente escolar eu posso ter um tipo de desenvolvimento. Na empresa, já tem comportamentos que a empresa não permite. Então, o objetivo nosso dentro do programa de aprendizagem é fazer com que o jovem observe quais são as competências, habilidades, comportamentos que ele deve ter no mundo do trabalho. Então, a gente vai associando, vamos dar um exemplo. O aprendiz chega atrasado aqui. Então ele demonstra, se ele sempre chega atrasado, que ele já não tá, que a competência dele de assiduidade, que a competência dele de organização, que a competência dele de comprometimento está comprometida. Ele não tem responsabilidade com o tempo para Com o chegar no tempo. tempo. Provavelmente lá no mundo do trabalho, ele vai refletir isso em algum tipo de atividade. Sim. Então, o comportamento dele aqui, você tem que estar mapeando o que, que é similar ao mundo do trabalho daquilo que ele está fazendo dentro da nossa instituição. Consegui agora, acho que com isso dar um bom Sim, exemplo, né? sim, sim. Existe alguma perspectiva ou alguma forma de se posicionar em que você leva essa consideração? Tipo, como você se posiciona nesse mundo do trabalho que o aluno está devendo alguma coisa ou não? Então, o que, que acontece? Nós, hoje, aqui dentro da fundação, nós temos uma equipe multidisciplinar. Uhum. Então hoje, o trabalho pedagógico aqui na fundação, ele é diferenciado, porque nós temos assistente social e nós temos a psicóloga. Então, sempre nós vamos mapear se aquilo que o aluno está tendo de dificuldade para desenvolver as suas atividades aqui e na empresa está relacionado a só uma questão comportamental, ou se tem outras questões que envolvem, né, o cognitivo, daí tem as questões emocionais. Então, nós trabalhamos com um leque de opções para trazer para esse jovem repertório para que ele se mantenha na empresa. Então, eu acredito que para nós esse é o grande diferencial. Nas instituições que eu atuei enquanto pedagoga, sem o trabalho do assistente social e do psicólogo, o pedagogo ele
vai desenvolver as suas atividades, mas ele vai ter limitação até aonde ele pode ir. Então chega um lugar que ele não consegue, desenvolver, 100%. Por isso que nas empresas, quando o pedagogo vai para a empresa, ele está muito associado ao setor de RH, né, e se tiver psicólogo, ao psicólogo da empresa, porque daí ele faz a tríade bem certinha ali para fazer o melhor resultado. Ele trabalha mais com a questão, tipo, da pessoa, como ela vai ser e agir, né? É, porque dentro da empresa é muito importante que as pessoas já sejam promovidas de cargo, porque elas de fato têm as competências. Sim. E às vezes o empresário ou o gestor imediato da pessoa olha para aquela pessoa e fala assim: nossa, ele é um excelente produtor, ele está aqui na linha de produção, ele faz tudo bem certinho, então eu vou promover ele para um cargo de gestão. E às vezes essa pessoa que está ali na linha de produção não desenvolveu todas as competências necessárias para estar no cargo de gestão. Não E é daí algo você que se encaixe, né? até poderia, mas ele tem que fazer uma trilha de formação. Se ele não tem, ele sofre muito no cargo e às vezes você perde um excelente colaborador porque você promoveu ele antes do tempo. Então, isso também é muito importante que as empresas mapeiem. E dentro aqui da fundação, nós fazemos isso com o nosso aprendiz. Nós vamos mostrando para a empresa qual é o potencial desse aprendiz, qual é a melhor área para ele estar ali dentro e quando ele já pode ser promovido ou não. Então, nós vamos aos pouquinhos assessorando nesse sentido. E existem outros cursos mais específicos, tirando da aprendizagem, que podem dar esse norte para a empresa. Hum, muito bom isso, sabe? Porque assim, além de você ajudar um profissional, né, numa empresa, também poderia ajudar a empresa, como você disse, por causa que não desloca um funcionário para ter uma outra função. Com base no que eu vi sobre você ao longo da sua jornada toda, sobre o que eu pesquisei um pouco, você não atuou só na educação profissional, como você disse. Você trabalhou por um tempo na área corporativa. Poderia explicar um pouco sobre isso? É, eu trabalhei na área corporativa dentro da educação profissional. Ah, Então eu não saí, né, da educação profissional, a não ser os 4 anos que eu fiquei na área farmacêutica, mas era muito interessante que ali na área farmacêutica parece não, eu tenho certeza, eu acabei desenvolvendo mais as minhas habilidades de gestão voltadas à educação, porque eu, desenvolvia treinamentos para as equipes. E daí foi ali que eu tive interesse de fazer o programa de coaching, entender sobre mapeamento de perfil comportamental, porque ali eu conseguia ver as pessoas que estavam nos setores equivocados e o quanto a educação ela é importante e ela permeia todas as áreas das nossas vidas. Então, um médico ele precisa continuar estudando, sim. um dentista precisa continuar estudando. Então, a educação ela permeia todas as áreas de conhecimento. E o profissional que para de estudar, não importa se ele está fazendo um curso online, presencial, uma pós, não é uma pós, ele vai ficar estagnado no tempo. Sempre vai ter só aquilo que ele sabe, não vai ter mais, né? E não dá para nós dizermos que não tem mais, porque o próprio podcast de vocês é uma experiência viva de como que a educação vem evoluindo, porque vocês estão Sim. dentro de uma disciplina, né, que a professora Giovana organizou, e ela faz com que vocês tragam vários repertórios de conhecimento para estarem aqui. Começando, né, desde o conhecimento técnico para montar os equipamentos, Sim. né, operar os equipamentos, a comunicação, montar um roteiro, fazer a entrevista, quer mais tangibilizar o conhecimento para o mundo do trabalho do que aquilo que vocês estão fazendo, eu tenho, assim, orgulho e satisfação de dizer, assim, o quanto o podcast é uma forma viva de você trazer o conhecimento, as disciplinas para o dia a dia de vocês. Eu tenho Sim. muito orgulho de tudo isso. Bom, já que você disse que essa sua parte que você viveu trabalhando assim numa farmácia, como você acha que isso contribui hoje em dia na atuação do programa de aprendizagem? Na época, eu fiz uma MBA bem quando eu estava nessa empresa, e eu trabalhei, uma MBA em gestão empresarial.
E ali eu trouxe vários conhecimentos, né, inclusive de logística, e eu achava que logística era assim, para quem só trabalharia com transporte ou algo do gênero, entregas e tudo mais. E a logística, eu estou pegando esse gancho para trazer assim, a logística, ela está presente no nosso dia a dia aqui, quando nós organizamos uma sala, aonde nós organizamos os conteúdos que vão ser trabalhados, aonde nós determinamos o fluxo das atividades. Então, o aprendiz, quando ele chega atrasado, ele tem que passar pelo setor pedagógico. Depois de tantas faltas, nós temos que entrar em contato com o responsável. Depois de tantas ocorrências, nós temos que ter uma reunião interdisciplinar. Tudo isso é logística. Eu trouxe esse Uhum. exemplo porque eu vejo assim que todas as áreas de conhecimento você pode aproveitar os conteúdos e trazer para sua prática profissional, e é assim que eu trago para dentro da fundação. Hoje eu estou na fundação por uma escolha também pessoal, né? Eu deixei os cargos de gestão para trabalhar mais no processo da educação, e eu tenho me realizado enquanto pessoa, enquanto profissional, muito mais enquanto pessoa, né? Profissional também, mas em primeiro lugar enquanto pessoa. Que bom, né? Uma evolução pessoal que demonstra o quanto você sabe das coisas. Você estudou muito para poder estar onde você está, e isso ajuda muito na sua evolução pessoal, como você conversa com as pessoas, né? Uma, não tenho palavras para descrever, mas você já falou muito. É, além da sua formação como pedagoga, você tem várias especializações em neurolinguística, né? Eu tenho uma formação em PNL, Programação Neurolinguística. Eu fiz por uma questão pessoal minha, Uhum. porque as minhas vozes internas, como de todo mundo, eram muito gritantes, né? E como todo mundo, eu sempre também tive os meus desafios, tenho até hoje, mas menores, talvez, ou talvez a palavra não sejam menores, mas mais consciente de quais são eles e como que eu lido com eles. E eu queria entender por que que eu tinha tantas dificuldades, comigo mesma, que eu vejo muito nos jovens, né. Nós temos, às vezes, dificuldade de aceitar o nosso corpo, de uma dificuldade de aceitar relacionamentos, um desafio de saber qual área profissional seguir, não se sentir, às vezes, apoiado e amparado em casa. Então eu fui fazer a programação neurolinguística, porque eu queria resolver algumas coisas, já que eu não era formada em psicologia. Eu queria resolver algumas coisas em mim naquele período. E você acaba utilizando isso no dia a dia. Então eu evito, e eu sempre oriento isso, para os professores, né, onde eu estou, eu evito palavras pejorativas, eu evito falar sempre de forma negativa, eu sempre procuro, trabalhar aquilo que eu quero de do que aquilo que eu não quero. Então essas coisas falam muito do funcionamento da mente e do cérebro. Sim. E quando você vai para esse lugar, a vida não fica mais colorida, mas ela fica mais assertiva, e nós temos, às vezes, os desafios eles ficam menores, ou nós acabamos olhando para eles de forma menores. Então a neurolinguística me ajuda enquanto pessoa, e eu acabo trazendo esses conhecimentos para o trabalho. Muito bom esse essa forma como você traz o aprendizado para a sua forma de trabalhar, de viver, assim. Mas você acha que a educação emocional é algo que deveria ser muito trabalhada, assim, com os alunos, as pessoas? Eu penso que sim, eh tudo é um tripé, tudo que é demais não é bom, e tudo aquilo que falta também não é bom. E falta sim no nosso processo, educacional, vamos pensar ali na formação básica e até o ensino médio, até dependendo da graduação que você vai fazer, falta, né, esse repertório, né, de você saber lidar com as suas emoções. Eu sou uma pessoa que eu fui aprender com 40 anos de idade, qual a diferença de raiva e ansiedade. Porque eu me achava uma pessoa raivosa e, na verdade, eu tinha quadros de ansiedade. E uma ansiedade que hoje eu consigo lidar com ela, hoje eu não preciso tomar medicação, mas Que bom. enquanto eu não soube lidar com ela, sim, eu estive com medicação, eu estive com psicólogo, eu estive com psiquiatra, e está tudo bem. Hoje eu aceito isso, acolho quem eu sou, e eu só pude sair deste lugar
porque eu procurei ferramentas para me conhecer através da inteligência emocional. E quando a gente não vai para esse lugar que é bem doloroso, né, e ele é necessário para a vida pessoal e profissional, daí você pode ficar preso em alguns lugares. Então, eu sugiro que a inteligência emocional seja trabalhada assim, e é uma escolha hoje que acaba sendo pessoal, porque ela não está imposta enquanto disciplina. É, em todo o âmbito em que as pessoas podem se encontrar, sempre vai ter algum lugar em que o emocional não vai estar muito bom, né? Trabalhar nisso para poder melhorar seria bom tanto pessoalmente quanto socialmente, né? Para as pessoas. É, e a emoção ela é igual alimentação, é igual atividade física, é igual banho. Não dá para fazer de vez em quando. A gente precisa comer todo dia, precisa tomar banho todo dia, então nós precisamos cuidar da emoção todos os dias. E daí você tem que procurar ferramentas para isso. Ligando agora essa parte do funcionamento emocional, você acha que poderia ligar ao autoconhecimento? Sim, eu entendo que tudo são escolhas, de autoconhecimento. E sabe o que mais me preocupa, daí você falou em autoconhecimento nos jovens hoje? Não só nos jovens, mas, na população em geral, quando a gente fica no senso comum. E aonde nós deixamos, de ser mais críticos com aquelas informações que nós estamos recebendo. Porque dentro da internet hoje, nós temos N qualidades de informação. E você pode ficar no lugar raso, ou numa vida alienada, ou você pode escolher e falar assim: "Não, eu vou assistir um vídeo para entender melhor como o meu corpo funciona, eu vou assistir um vídeo para eu entender melhor como eu posso melhorar a minha produtividade". Então você também pode fazer escolhas assertivas. Eu sou a favor do lazer, mas quando o lazer vira uma prioridade na sua vida, você está deixando de viver a sua vida, né. Hum. E o autoconhecimento é isso. Qual é a prioridade que eu estou dando para mim? Né. Qual é a prioridade que eu estou dando nesse momento da minha vida? Quando eu estava na época que eu trabalhava e fazia faculdade, eu não tinha muito tempo para fazer exercício físico, e tudo bem, era um momento da minha vida. Agora que eu sou mais velha, eu preciso da atividade física para eu continuar com saúde. Então é nesse lugar que cada um vai do autoconhecimento. Hum. Esse autoconhecimento se encaixaria também na vida profissional do desenvolvimento de uma pessoa, né? Para poder saber bem como ela se importa em alguma coisa, tipo, tratar de algum assunto familiar, porque poderia machucar, né? Alguma pessoa sobre falar aí disso. E o autoconhecimento também faz com que você busque os cursos corretos para você desenvolver a sua carreira, as formações corretas para você chegar mais longe, e até as pessoas que você tem que se aliar para que você tenha uma condução na sua carreira. Hoje eu entendo que, às vezes, sozinho nós não conseguimos direcionar nossa carreira o tempo todo. Então é importante que você ou ouça o teu pai, ou a sua mãe, ou um diretor, ou uma professora, um pedagogo, alguém, uma psicóloga, que possa Ler alguém com uma voz de experiência a mais que a sua. isso, para você chegar onde você precisa também, profissionalmente enquanto pessoa. Com isso, você diria que ler livros seria muito bom? Os livros para mim eu sou apaixonada por livros e era através dos livros, porque na minha época eu não tinha internet, não Uhum. tinha TV a cabo, porque a minha família não tinha essa estrutura, então era nos livros que eu me autoconheci, porque eu não tinha condições de pagar uma psicóloga naquele período, então através das leituras eu ia lendo coisas e entendendo as minhas emoções e entendendo aonde eu podia chegar. Então, livro, sim, com certeza é uma boa escolha. Claro, você vai determinar o tipo de livro também, né. Hoje tem Sim. livros também que não te levam para lugares muito interessantes. Você recomendaria algum para quem está nos assistindo? Eu vou falar de um livro que é mais de autoconhecimento, então. Sim. Esse sempre é o meu livro de cabeceira e foi meu primeiro livro quando eu fiz programação neurolinguística e que na época me tirou de um quadro depressivo. É um livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida. Agora é mais de autoconhecimento. Bom, eu não conheço esse livro, mas depois eu vou dar uma pesquisada. Ok, tem até exercícios que nós podemos fazer para porque se você não pode ir num psicólogo, não tem condições financeiras, não tem tempo, ali você vai tendo
sugestões, assim, de exercícios para você ir melhorando e saindo de alguns lugares. Uhum. Que bom. Você poderia olhar para a nossa câmera e dizer uma mensagem para os nossos acompanhantes, nossos telespectadores, por favor? Primeiro eu quero agradecer, é desafiador estar aqui, mas eles conduziram o tema de uma forma muito relevante. Fico muito feliz e grata, espero que você tenha se identificado de alguma forma em algum momento do conteúdo e que isso sirva para você. A fundação está aberta para receber você ou alguém da sua família e parabenizar ao grupo, a Prof. Giovana, por esse trabalho maravilhoso. Gratidão. Bom, a gente que está te entrevistando que agradece por você ter disponibilizado seu tempo para poder vir para cá, a sua presença ilustre, porque você é uma pessoa maravilhosa. Então, muito obrigado. É, e bom, pessoal, deixem o like, deixem um comentário de qual personalidade vocês acham que pode ser entrevistada num próximo episódio. Se inscrevam, entre nos nossos links da descrição para poder acompanhar a gente no Spotify, no Instagram e TikTok. E, bom, até uma próxima. Tchau!